aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, profundo mesmo, que mexe com todo mundo. Autenticidade, integridade pessoal. A nossa conversa aqui vai ser em cima das ideias de um material chamado integridade, espírito, alma e corpo. Vamos focar naquela parte específica, sabe? O episódio Encontre Seu Verdadeiro Eu. Isso aí. A ideia é tentar entender o que essa fonte diz sobre ser íntegro de verdade, pensando no pacote completo, espírito, alma e corpo. Exato. E como essa busca toda como ela bate de frente com essa vida meio quebrada, fragmentada que a gente leva hoje, né? É um desafio em tanto. Com certeza. Para dar o pontapé inicial, o material já joga uma base bem sólida com um versículo lá de 1 Tessalonicenses 5:23. Assim: que o Deus que nos dá paz os torne completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve todo o espírito, a alma e corpo de vocês livre de qualquer falta. Isso já dá uma pista, né? Do tipo de integridade que o texto está falando. Ok, vamos lá, vamos embrulhar isso. Olha, o ponto de partida que a fonte coloca é super interessante. Ela parte daquela ideia do ser humano como uma unidade trina, né? Espírito, alma e corpo. E aí, segundo o texto, o apóstolo Paulo não só reconhece isso, mas ele insiste na importância da santificação, que é aquele processo contínuo, né? De se dedicar a Deus, buscar pureza e da integridade nessas três áreas. É quase como um remédio para essa divisão interna que a gente sente tanto hoje em dia. E essa questão da fragmentação, o texto não fica só no raso, não. Ele vai fundo, colocando isso não só como uma crise de identidade, mas olha só, uma crise de percepção. Aqui é onde fica interessante mesmo. Nossa. A fonte sugere que essa fragmentação toda distorce o jeito como a gente vê a realidade, sabe? Porque estaria ligada a uma desconexão fundamental da nossa relação com Deus. Faz sentido. Cita até Hebreus 1.1 e João 1.1 para dizer que essa conexão é que daria a base para uma visão mais inteira da vida. Exato. E essa separação, que o material chama de morte espiritual, não é só uma ideia teológica abstrata no texto, não. Certo. Ele descreve como algo que limita mesmo na prática a nossa capacidade de perceber a realidade como ela é, e até de perceber quem a gente é de verdade. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a fonte argumenta que é daí que vem a necessidade de usar várias máscaras. As máscaras. Pois é, uma pessoa em casa, outra completamente diferente no trabalho e ainda uma terceira versão nas redes sociais. É isso que o texto aponta. Nossa, faz muito sentido essa conexão que o texto propõe. Quer dizer, essa falta de unidade interna levaria a gente a projetar essas várias versões. Como que a fonte explica essa ligação, assim, direta entre a morte espiritual e usar as máscaras? Então, a ligação que o texto faz é que, sem essa conexão vital com Deus, que segundo a fonte traria clareza, propósito, né? A pessoa acaba buscando validação e sentido fora. Ah, entendi. Nas expectativas de cada ambiente, sabe? Então, as máscaras seriam uma tentativa de se adaptar, de ser aceito em cada lugar. Justamente por faltar aquele centro firme, unificado, que viria dessa relação espiritual. A percepção fica limitada ao que cada plateia espera, digamos assim. Entendi. Nossa, e essa ideia das máscaras me lembrou na hora do ponto que o material traz sobre o Tim Keller. Sim, ele é citado, né? Isso, citado justamente por defender a importância de ter uma identidade consistente, sabe? Que se mantém a mesma, não importa o lugar. Seria o oposto dessa identidade meio camaleão, né? Exatamente. Que se adapta tanto às pressões de fora, que no fim acaba perdendo a própria essência. E o material sugere que essa falta de constância não afeta só a nossa paz interior, mas até nossa capacidade de entender o propósito das coisas, pela visão que está ali no texto. Isso mesmo. A implicação, conforme o texto, é que viver trocando de máscara não é só cansativo, sabe? É desorientador. A pessoa perde o fio da meada da própria vida. Aquele senso de propósito que daria coerência para as nossas ações, para as decisões em cada lugar. A integridade nesse contexto seria justamente reencontrar e manter esse fio. Então, tá. O que tudo isso significa no final das contas? Olhando para essa análise toda, o ponto central que o material parece bater muito
é que essa sensação de não ser a mesma pessoa em lugares diferentes não é só um estresse da vida moderna. Não mesmo. Mas, na visão da fonte, é uma desconexão espiritual profunda mesmo, com raízes lá embaixo, ligadas a como a gente se vê e vê o mundo. A proposta é essa visão trina, espírito, alma, corpo, e a busca por integridade pela conexão com o divino. E é super importante notar que o texto não coloca essa busca pela integridade como aconteceu e pronto. É um processo contínuo. Sim, um esforço, né? É um esforço constante para resistir àquelas forças que puxam a gente para a fragmentação, para essa conformidade superficial. Isso levanta uma questão importante sobre a intencionalidade, a vigilância que a gente precisa ter para manter essa coerência interna que a fonte descreve. Não é algo passivo de jeito nenhum. Sem dúvida. E para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação para pensar um pouco, bem inspirado nas ideias do material, né? Manda lá. Considerando tudo isso que a gente viu, como será que a gente poderia começar a identificar as áreas onde talvez a gente esteja vivendo de forma mais fragmentada? E aí, seguindo a lógica da fonte, de que maneira essa conexão com o divino é apresentada como um caminho para construir uma identidade mais coesa, mais inteira, diante das pressões do dia a dia? Fica aí a reflexão para todo mundo.